amigas e amigos enxadristas, estamos aqui novamente continuando essas aulas do xadrez básico. Nas aulas anteriores nós vimos a posição do tabuleiro, os elementos do tabuleiro, e na segunda aula nós vimos o movimento dos peões. Agora, nessa terceira, que na verdade é a quarta aula, nós vamos ver o movimento dos cavalos. Esta aula é a quarta porque a aula sobre o tabuleiro foi dividida em duas aulas. Então tivemos duas aulas sobre o tabuleiro, a terceira sobre o movimento dos peões e agora a quarta, o movimento dos cavalos. Uma coisa interessante a ser dita para quem está iniciando e começando a aprender o xadrez é que na posição inicial, na configuração inicial do tabuleiro, como vocês estão vendo aí na tela, as primeiras peças que podem se mover além dos peões são os cavalos. São as únicas duas peças que podem se mover nos movimentos antes dos peões saírem. Todas as demais peças, elas estão ou estarão bloqueadas pelos peões. Para elas entrarem em ação, para elas começarem a participar da batalha, os peões terão que serem movidos. Se os peões não forem movidos, elas não estarão participando da batalha, porque elas estarão bloqueadas pelos peões. Então, o primeiro movimento no xadrez ele pode ser feito por algum... Vou marcar aqui com a outra cor. Pode ser esta. Por algum dos peões ou pelos cavalos. São as únicas peças que podem. A mesma coisa também é equivalente para o negro. Nós já falamos aqui, vamos repetir, para quem não viu ainda, que o que estamos dizendo para o branco é equivalente para o negro, em termos de movimentos, etc. Ok? Bom, então aqui agora, por exemplo, se eu fosse mover, eu poderia sair com os cavalos sem nenhum problema. Aqui seria configurada a abertura dos 4 cavalos. Agora, eu posso sair com a dama? Não. Nenhuma outra peça, só com essas. Feito esses movimentos aqui, o único recurso que eu tenho é mover um dos peões. Ok? Esse é o primeiro ponto. Agora, aqui nós vamos então já falar do movimento dos cavalos. Aproveitar para falar do movimento dos cavalos. Os cavalos, eles movem fazendo um L. Então, eles movem 2 casas para na horizontal ou na vertical e uma casa para o lado. Pode ser para cá ou para cá. Ok? Aqui só foi para indicar. Então, ele pode mover uma casa também na horizontal e uma para o lado. Aqui para cá não tem jeito, porque já seria a borda, está na borda do tabuleiro, então só poderia vir para cá. Então, ele estando posicionado na sua posição inicial, então ele estando aqui, ele só pode mover para cá ou para cá, ou seja, 2 casas na horizontal e uma para o lado, ou 2 casas na vertical e uma para o lado. Então é sempre formando um L. Uma outra forma também de ver o movimento do cavalo, aprender o movimento do cavalo, seria o seguinte: ele move uma casa na horizontal
ou na horizontal ou na vertical, e uma na diagonal. Então, uma na diagonal, ou para um lado ou para o outro, numa das diagonais. Aqui, já está na borda do tabuleiro, não tem jeito. Aqui está se movendo uma casa na diagonal. Mas eu acho nesse aspecto mais complicado de entender. Eu prefiro mais, eu considero mais fácil você ver o movimento do cavalo em L. É como se ele fizesse um L aqui. Ele fez um L. Ou ele poderia também ter vindo para cá. Ele poderia ter vindo aqui ou aqui. Ele poderia ter vindo para um desses dois lados. A mesma coisa, se a gente for observar, também aconteceu com os cavalos negros. Eles moveram uma casa na vertical e uma na horizontal. Poderia vir para cá ou poderia ter ido para cá. Da mesma forma, esse cavalo moveu duas casas na horizontal e uma para o lado, na vertical. Aliás, falei o contrário, uma na vertical e uma na horizontal, duas na vertical e uma na horizontal, para um lado ou para o outro. Muito bem. Então, agora tomando como base esse cavalo aqui, vamos um pouquinho de vermelho, esse cavalo, para onde ele poderia ir? Aí dá uma pausa no vídeo e tente acertar para quais casas ele poderia ir. Muito bem, então vamos lá. Ele vai mover duas casas na vertical e uma para o lado. Então poderia vir para cá ou para cá, sempre fazendo um L, tá vendo? Se ele veio para cá, ou ele poderia vir para cá. Da mesma forma, ele também poderia mover duas casas na vertical e uma na horizontal. Então ele poderia vir para cá, ou ele poderia vir para cá. Agora, depois nós vamos ver melhor. Ou senão ele poderia mover duas casas na horizontal e uma para o lado nas verticais, ou para cá ou para cá. Então, duas casas na horizontal e uma para o lado. Então, ele poderia vir para esta casa? Sim, poderia. Ele poderia vir para esta casa? Sim, poderia. Ele poderia vir para esta casa? Sim, poderia. Ele poderia vir para esta casa? Bom, em teoria poderia, mas ele não pode porque essa casa está ocupada. Então ele não pode ocupar uma casa que já esteja ocupada, a não ser para captura. Porque a captura no xadrez, nós fazemos ela pegando a peça que está na casa de destino, removemos a peça e colocamos a nossa peça no lugar. Então, se esse aqui fosse um peão preto, ele poderia fazer isso, ele estaria capturando o peão preto. Então, para cá, ele, em tese, ele poderia mover, mas ele não pode porque ela já está ocupada. Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. No tempo poderia até ocupar, né? Mas no espaço não. E ele poderia mover para cá? Sim, poderia, porque a casa está livre. Ele poderia mover para cá? Então, um pouquinho de vermelho. Não, porque a casa já está ocupada. Ele poderia mover em tese. Se a casa estivesse livre, ele poderia mover. Ele poderia mover para cá?
em tese poderia, ele não pode porque também a casa já está ocupada pela própria peça, então ele não pode ocupar a mesma casa. E ele poderia mover para cá? Pode, que a casa está livre. Então a gente vê que o cavalo tem a possibilidade de mover, quando ele está no centro do tabuleiro, ele pode mover para uma, aqui vamos colocar aqui de uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas. Então ele estaria atacando ou defendendo 8 casas ao seu redor. São as possibilidades que ele possui de movimento. Então no caso aqui, ele estaria atacando essa casa aqui ou defendendo ela, atacando essa e defendendo essa. Aqui ele estaria defendendo essa casa, então estaria defendendo o peão, o seu companheiro de lutas aqui, o peão branco. Ele está defendendo o seu rei também, que estaria aqui. Ele está defendendo esta casa ou atacando ela. Estaria defendendo este peão aqui. E estaria atacando ou defendendo esta casa e atacando ou defendendo esta aqui. Então seria 8 casas que tem no seu alcance. Outro detalhe também relativo aos cavalos, que é própria dele, nenhuma outra peça pode fazer isso, é que ele pode saltar sobre as peças. Ele pode saltar sobre as peças. As peças não impedem ele de acessar a casa para onde ele possa ir. Ele pode saltar sobre as peças. Já as outras peças não. As outras peças não têm essa possibilidade. Então, no caso aqui, por exemplo, vamos supor que a gente continuou a jogar aqui. Agora é a vez das brancas. Nós jogamos aqui. E vamos supor que as negras jogou aqui, só para a gente poder mostrar aqui para vocês uma característica. E aí ele jogou aqui. E o cavalo jogou aqui. Tá vendo? O cavalo aqui, nessa posição, ele estaria atacando. Então, vamos pegar uma outra cor aqui para o cavalo. Ele estaria atacando aqui a dama, esse peão, o bispo e esse peão. Obviamente que aqui o negro vai capturar o cavalo, né? Porque o cavalo colocou sobre o raio de ação desses dois peões negros, tanto este quanto este. Mas vamos desconsiderar esses detalhes, só para que vocês verem é que o cavalo, o peão aqui, não é barreira. Então vamos supor outro detalhe aqui para vocês tentarem entender o que eu estou dizendo. Então vamos dizer que o negro moveu aqui, o branco moveu aqui, o cavalo moveu aqui e houve essa captura aqui. Então houve essas capturas. Aqui, ó, a dama, ela não pode atacar a dama negra. Ela não consegue atacar a dama negra, porque a dama negra estaria protegida pelo peão. No caso, a dama aqui, ela só está atacando... Nossa, não. No caso aqui, ela só está atacando este peão. Já o cavalo não. O cavalo está atacando a dama, o bispo, esse peão e esse peão. Por quê? As peças não são barreiras para o cavalo. Então, ó, vamos colocar numa outra cor. Senão ficar muitas cores. Vamos colocar aqui.
Vamos deixar assim. Tá vendo? O cavalo move em L. Então se move 2 casas e uma para o lado, para os lados. 2 casas, 2 casas e uma para o lado. 2 casas, uma para o lado. Sempre fazendo L. Então ele estaria atacando essas 4 peças ao mesmo tempo. Já a dama, no caso da dama, mesmo que ela seja a peça mais poderosa do tabuleiro, ela está atacando apenas esse cavalo e esse peão. Só 2 peças. Ela não está atacando mais nada nessa posição aí. É lógico que, mais uma vez, vou repetir. Vamos desconsiderar a possibilidade de tomada aqui do cavalo aqui, tá? Não vamos considerar isto. Vamos, por enquanto, esquecer esse detalhe. Eu só estou mostrando para vocês como que funciona o movimento do cavalo. O ataque dele, a captura, a defesa e a captura dele. Entendido? Bom, em termos de movimento, obviamente que é isso aí. E como que funciona a captura? Da mesma forma, a captura ela é realizada de acordo com o movimento da peça. Então, se o cavalo move 2 peças, 2 casas, na vertical ou na horizontal e uma para o lado, esse peão aqui está sendo atacado. Este peão aqui está sendo defendido. Aqui uma casa vazia que está defendendo, atacando. Aqui também não alcança a dama, porque tá vendo? A dama está fora do alcance do cavalo, porque a casa que ele está defendendo, atacando é esta. E as outras 2 que ele está atacando ou defendendo seria essas aqui. Ainda tem a casa dele de origem onde ele saiu. Então aqui, esse cavalo pode capturar esse peão? Pode. Poderia capturar o peão, porque está dentro do movimento dele. Agora, ele pode capturar a dama? Não, a dama está fora do raio de ação do cavalo. Então vamos lembrar, o raio de ação do cavalo sempre vai ser 2 casas na horizontal ou vertical e uma para o lado. Então, vertical, uma para o lado. Horizontal, uma para o lado. Então, vamos lá, colocar isso em verde. Uma na horizontal e uma para o lado. 2 na vertical e uma para o lado. Um lado ou outro. 2 na horizontal e uma para o lado. Sempre 2 na horizontal e uma para o lado. Sempre fazendo um L. É um L. Se a gente for ver bem, porque na verdade ele vai mover uma vez só. Não é? Então, aqui, esse cavalo aqui, ele pode vir para essa casa? Pode. Porque vai mover 2 na horizontal e uma para o lado. Então, ó, fazendo um L. Ele poderia vir para esta casa? Não, porque ela já está ocupada pela própria peça. Ela não poderia. Mas se essa peça não tiver aqui, ele pode vir? Pode. Por quê? 2, 1. Um L. Entenderam? Então, é muito simples. Não há, assim, outras complicações. É bem tranquilo o movimento do cavalo. E, uma vez mais, a captura sempre vai se dar no movimento da peça. Então, por exemplo, eu com essa dama, eu posso capturar a dama? Não, porque ela está defendida por seu peão. Então, para eu poder capturar essa dama aqui,
está aqui a dama negra, eu tenho que primeiro remover esse peãozinho da frente. Aí eu posso capturar a dama, porque a dama está protegida, está bloqueada pelo próprio peão, está defendida. Já para o cavalo não tem isso, porque o cavalo pode saltar sobre as peças. Você vê aqui é um L. Ele vem direto aqui, atacando aqui. Então, o cavalo é a única peça que não existe bloqueio para ele. Não existe bloqueio. Por isso que ele é o melhor bloqueador, porque ele bloqueia, mas não pode ser bloqueado. Já as outras peças, elas bloqueiam, mas elas também podem ser bloqueadas. Igual essa dama aqui, por exemplo, ela está bloqueada, ela está defendida pela sua própria peça. Ok? Bom, é isso. Acho que não tem mais nada a respeito assim do movimento do cavalo, ensinando o movimento do cavalo. É exatamente isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula e ela tenha sido esclarecedora e venha auxiliar aqueles que não conhecem o movimento do cavalo. É isso, até uma próxima vez. Tchau.